Amigos, muito boa tarde a todos vocês, saudações rubro-negras a todos. É uma semana realmente muito importante para o Flamengo, desde que ela se iniciou ontem com a recuperação dos jogadores do jogo contra o Nova Iguaçu e, por conseguinte, preparativos para o jogo de amanhã contra o Madureira, no estádio Raiz, Conselheiro Galvão, lá em Madureira. Vou estar lá e, obviamente, para o jogo de domingo contra o Galo, lá em Cuiabá. Estou indo para lá sexta-feira também. Então, meus amigos, uma semana importante e, obviamente, polêmica também. Eu tenho comentado com vocês que concordo que a literatura, que as bibliografias sobre futebol realmente mostram que, estatisticamente, através de estudos científicos, que uma equipe demora de 6 a 7, 7 a 8 jogos para que, na verdade, torne-se consciente dos movimentos que precisa realizar de acordo com um planejamento, de acordo com um sistema de jogo idealizado por um treinador e, no nosso caso, novo, ou seja, algo que nós não fazíamos. Dessa maneira, tem um jogo importante nesse interregno entre o primeiro jogo e o oitavo jogo, vamos dizer assim. Alguns dizem 6 a 7 jogos, outros autores dizem 8, e o Paulo Souza tem citado isso. Portanto, tem esse jogo de domingo justamente dentro desse interregno, que compreende ali o primeiro ao oitavo jogo. Um jogo, meus amigos, que para mim, já disse para vocês, não tem importância em função do título, mas guarda realmente uma importância grande, é um símbolo de um jogo que tem um resultado que vai influenciar, obviamente, no psicológico da equipe e do torcedor também. Por mais que nós saibamos que a equipe não está pronta, é sempre muito difícil aceitar um resultado negativo contra um grande rival. Da mesma forma, o Atlético Mineiro deve estar sentindo isso também. Portanto, existe, claro, uma diferença muito grande entre o sentimento do Flamengo e o sentimento do Atlético Mineiro, que eu não tenho nenhuma dúvida, meus amigos, eu fiz esse preâmbulo todo para poder mostrar para vocês que eles estão cheios de temor, eles estão cheios de medo em função do jogo que vão ter que realizar domingo contra o Flamengo. Eu vou explicar para vocês por quê. Apesar, e até entrei no site aqui do Atlético Mineiro, para poder mostrar que isso aqui realmente é fidedigno, apesar de que muitos de vocês já sabem, porque essa é uma nota da semana passada, e eu, inclusive, uma carta que o presidente Sérgio Coelho fez para a CBF e que eu já comentei sobre ela, não num vídeo, mas nas minhas lives da semana passada, e deixei para poder reagir a essa nota justamente na semana do jogo contra o Atlético, inclusive até porque esse temor, eu diria, toda essa apreensão por jogar contra o Flamengo vai ganhando contornos ainda mais graves, porque tem mais manifestações de governantes do Atlético Mineiro, além do presidente Sérgio Coelho, e de jornalistas também, torcedores, enfim, é uma semana realmente muito difícil para eles, mais difícil para eles do que para nós. Então eu quero ler essa carta aqui, justamente para que você possa refletir comigo sobre os graves absurdos, e inclusive impropriedades históricas, que o presidente Sérgio Coelho acaba incorrendo e influenciando aquele incauto torcedor do Atlético Mineiro que não conhece a história e não se preocupa em saber, e nem tampouco se dá conta também, em função de toda essa temeridade por jogar contra o Flamengo, em função realmente desse estado psicológico abalado, que eles próprios se apequenam quando de fato o seu presidente consegue redigir uma nota dessa. Então vamos lá, isso aqui foi nota da semana passada, eu estou apenas fazendo esse vídeo agora porque nós já estamos na semana do jogo. Aí ele bota aqui, sobre a Supercopa do Brasil. Presidente Sérgio Coelho, medroso para Carvalho, medroso, tem ali um nível de infantilização enorme, até flagrantemente ali na oratória dele, mas ele diz aqui, o presidente Sérgio Coelho enviou ofício à CBF com o posicionamento do clube sobre a escolha de Cuiabá como a cidade a receber a final
da Supercopa do Brasil. Aí ele põe aqui: senhor Edinaldo da CBF, boa noite. Respeitosamente venho demonstrar minha indignação e meu sentimento de injustiça com a decisão tomada por Vossa Excelência de levar a Supercopa do Brasil para a Arena Pantanal em Cuiabá. Fico eu pensando aqui, qual é o problema? Tinha que ser realizado em Brasília, não deu para ser realizado em Brasília, tinha que ter público e o companheiro ficou chateado por ser em Cuiabá e ele expõe aqui os motivos dele. Ele bota aqui: como é sabido, o Atlético foi campeão do Brasileirão e da Copa do Brasil em 2021, enquanto o Flamengo entrou nessa disputa por mera liberalidade do regulamento. Caramba, mas é regulamento. Eu não ligo realmente para esse título. Eu ligo para o jogo e o que ele vai significar, mas é regulamento, caramba, por mera liberalidade do regulamento. Eu realmente não consigo entender, já que não conquistou no ano passado. É o seguinte, que nada conquistou no ano passado. Então, isso aí é uma nota provocativa ao Flamengo. E esse companheiro aí é o seguinte: ficou muito tempo sem ganhar PN. Ele não ganhava nada há muito tempo. E aí ontem na live eu disse o seguinte: sabe aquele cara que compra um relógio? Pois é, ele compra um relógio e aí tá com um relógio novo e você nota claramente que o relógio é novo, porque ele fica olhando o tempo inteiro pro pulso. O tempo inteiro pro pulso. Aconteceu isso com um amigo uma vez, o amigo estava descendo ali a escada rolante, tinha acabado de comprar o relógio, tá ele assim: pô, nós contamos 300 vezes o cara só lá de cima do shopping até embaixo olhando ali pro pulso. Exatamente, ele está sem ganhar nada há muito tempo e fica citando o tempo inteiro. Agora, em todo lugar que vai, ele sai do prédio dele, passa na rua, opa, o Atlético é campeão brasileiro e da Copa do Brasil. Por quê? Porque ele acabou de comprar o relógio, né? Ele estava há muito tempo sem poder dizer um negócio desse. Mas até aí, meus amigos, tudo bem, esse é um efeito psicológico daquilo que foi uma surpresa, um alívio para ele, inclusive, do Atlético ser campeão desses dois jogos. Isso não é nada contra o Atlético Mineiro, isso aí é relativo à postura que os governantes do Atlético adotam. Mas ele dá uma provocada no Flamengo, já que nada conquistou no ano passado. Bom, não obstante os fatos acima, a decisão do local do jogo na forma que foi tomada é extremamente prejudicial ao Atlético em vários aspectos, conforme segue. Aí o companheiro que não o identifica como um chorão, né, aquele que está lendo aquilo ali, vai dizer assim: caramba, o Atlético Mineiro foi flagrantemente violado do uso e fruto dos seus direitos. Verdade, ele, na verdade, ele foi negado, inclusive, ou seja, o Flamengo ingressa pela força do regulamento e malversaram ali o regulamento para poder prejudicar o Atlético. Aí o cara começa a ler aquilo ali com muita atenção. Aí ele fala aqui: número 1, olha isso. Informação privilegiada dentro da CBF. Flamengo soube do local Arena Pantanal antes de o Atlético e mesmo a imprensa tomarem conhecimento. Prova disso irrefutável está no fato de já terem feito desde o dia 7 reserva no melhor hotel da cidade, embora depois que a informação fora divulgada pela mídia, dissimuladamente tentaram vender a ideia de que haviam sido feitas reservas em várias cidades. O Flamengo provou que fez reservas em várias cidades. É o seguinte, meus amigos, eu sou crítico da gestão do Flamengo quando ela erra, mas eu sempre disse que em termos de gestão ela está anos-luz de qualquer gestão aqui do futebol brasileiro. Eu não tenho nenhuma dúvida disso. Então eu acho o seguinte: você elogia e critica, e eu tenho realmente que elogiar, porque realmente isso aconteceu e provou isso que aconteceu. O Clube de Regatas do Flamengo deveria nem ter dado nenhuma atenção a esse tipo de manifestação, porque isso é ridículo. Acusou o Flamengo de informação privilegiada e ele ainda vai lá e bate o pezinho aqui, ó, ele bate o pezinho: ai, se eu não tiver no melhor hotel, então eu não quero. Ainda bate o pezinho, mimado, infantil, chorão. Isso aí não é, meus amigos, uma postura que venha condizer com o cargo dele. Ele não presta atenção na liturgia do cargo. Mas vamos lá, isso é ridículo. Ridículo, o Flamengo já provou que havia feito. Aí depois ele fala: falta de isonomia. Vossa Excelência fez escolha por uma praça que não dá o verdadeiro campeão brasileiro da Copa do Brasil, não falei? Aí, citou outra vez, na mesma nota. O que é isso? É o cara que comprou o relógio. Você aí pode estar achando que eu estou brincando, mas não, o cara comprou o relógio. Citou pela segunda vez. Veja bem, no terceiro parágrafo ele já citou duas vezes
que comprou o relógio novo. Aí ele vai lá, não está acostumado, é isso que dá. Ah, fez a escolha por praça que não dá o verdadeiro campeão brasileiro da Copa do Brasil, igualdade de torcida. Caramba, nem em Belo Horizonte. Se você bota lá 50% por 50%, eu tenho certeza absoluta que vai ter rubro-negro infiltrado dentro da torcida do Galo. Como é que pode ser possível ele negar fato histórico? Ele continua a dizer, pelo contrário, a praça distingue em um dos clubes em questão, principalmente pela dificuldade de logística para deslocamento dos nossos torcedores, enquanto nosso adversário tem grande torcida local. Caramba, eu vou sair daqui na sexta-feira, 8 horas da manhã, tem que estar 5h30 no aeroporto, vou chegar 1h da tarde lá em Cuiabá, com o fuso de Cuiabá. Na volta, eu vou pegar um avião 2h40 da manhã, o jogo vai acabar ali 6 horas da tarde, 2h40 da manhã. Eu estou saindo, vou chegar 8 da manhã aqui. Não, para nós não tem logística. Para nós não tem, mas aí ele quer contestar o fato de que tem rubro-negro lá, em Cuiabá. Sabe por que tem rubro-negro lá, companheiro Sérgio Coelho? Porque o Flamengo, ao longo desses anos, foi campeão sempre. O Flamengo, é verdade, enfrentou um hiato, outro, mas o Flamengo é um time de massa. Você está querendo culpar agora a sociedade brasileira por pertencer ao Flamengo, pelo nível de pertencimento que tem o Flamengo. E depois vão falar que nós somos soberbos, mas não é. Não é só em Cuiabá, é em qualquer lugar, em Manaus, no Rio Grande do Sul, até mesmo em Minas Gerais, em algumas praças. Se bota o jogo lá em BH com 50% por 50%, o Flamengo compra tudo, e eles sabem disso. Eles sabem, em São Paulo também assim, ia ser pior em São Paulo. Ele não queria jogar em lugar nenhum, na verdade ele não queria jogar. E aí essa semana ele disse assim, não, eu acho muito justo um idiota de um jornalista lá, num programa Donos da Bola, um idiota lá, não sei nem quem é esse cara, mas é um idiota. Ele vai lá e diz assim, não, mas eu acho que o jogo tinha que ser no Mineirão e com a vantagem do empate pro Atlético Mineiro. Caramba! Pelo amor de Deus, isso é muito choro, isso é fazer o ridículo. Você aí, torcedor do Atlético, você não fica irritado com isso, porque, na verdade, eu estou fazendo esse manifesto aqui para você também, companheiro, como um desagravo a você. Porque isso aí, vocês me perdoem o neologismo, e aí, incorrendo no coloquial popular, é a própria nutelização do torcedor do Atlético Mineiro. Mas vamos lá. Aí ele vai lá, pelo contrário, a praça distingue. Enquanto nosso adversário tem grande torcida local. O Flamengo tem torcida local em tudo quanto é lugar. Não adianta, em tudo quanto é lugar. Mas o Flamengo é melhor por isso? Não é. Mas o Flamengo realmente tem mais torcida em tudo quanto é lugar, caramba. O Flamengo é o time que tem mais torcedores no mundo. Não adianta. Em qualquer lugar ia ser assim. Eu tô certo. Eu tô realmente certo. Isso aí é choro de criança mimada. Exatamente o que a figura desse Sérgio Coelho transparece. Aliás, não é de hoje, já é de muito tempo. O companheiro vai lá, aspecto físico. Isso é inacreditável. Olha o que eu vou ler aqui. Inacreditável. Aspecto físico. Ademais, o local é conhecido por ser um dos mais quentes desta época do ano, com temperaturas extremamente elevadas. Companheiro rubro-negro, você vai para lá e você não vai sentir calor. Viu? Só os jogadores, dirigentes e torcedor do Atlético são margarinas. Agora, meu amigo torcedor do Atlético, o Sérgio Coelho está te chamando de margarina, que vai derreter lá, de Doriana. É verdade, o Brasil inteiro está chamando vocês de Doriana agora. Mas quem falou isso não sou eu, Fernando Gil. Quem falou isso aí é o Sérgio Coelho. Está aqui, ó, demais local conhecido por ser um dos mais quentes nessa época do ano, com temperaturas extremamente elevadas, como se fosse jogo de um só. O Flamengo vai jogar sozinho no Rio Grande do Sul, que é mais fresco, e o Atlético Mineiro vai jogar lá em Cuiabá. Isso é inacreditável, parece até que o confronto não se realiza entre esses dois clubes. É ininteligível uma coisa dessa, é inexplicável. Aí ocorre que nosso adversário voltou de férias uma semana antes, ironicamente, por não ter disputado sequer a final da Copa do Brasil, de modo que tende a se beneficiar no aspecto físico. Mais uma vez o companheiro olhou para o relógio. Ficou 50 anos sem ser campeão. Não é nada contra você, torcedor do Galo. Eu tenho torcedores do Galo que vão lá e debatem comigo nas minhas lives. Tá aí, ó, Danilo Araújo, Arthur Silva, os companheiros aí. Mas isso é ridículo. É ridículo. De novo, ela olhou para o relógio, já citou de novo que ganhou a Copa do Brasil. Uma semana, se você vai perguntar para um fisiologista, ele vai dizer a você que uma semana não representa praticamente nada
nesse retorno, principalmente porque os jogadores, tanto do Flamengo como o do Atlético Mineiro, já ingressaram no ritmo de competição, Campeonato Mineiro, Campeonato Carioca. Então, não significa absolutamente nada. Não, mas uma semana voltou antes porque não disputou a final da Copa do Brasil. Enfim, meus amigos, mais uma vez o companheiro olhando para o relógio. Seria até uma vantagem para ele, porque se o Atlético foi campeão brasileiro e campeão da Copa do Brasil, ele é muito melhor time do que o Flamengo. Então, ele não precisa estar preocupado com essa história. Não é? Vamos lá. 4. Preocupação com as decisões da CBF. Olha isso. O Clube Atlético Mineiro cumpre as determinações da CBF, o que o Flamengo não fez. Por exemplo, ao proibir a entrada de nossos torcedores do Maracanã no jogo do retorno brasileiro do ano passado. É mentira! Isso aí é mentira! Mentira! É grave mentira. Grave mentira e grave incoerência. Sabe por quê? Eu vou te falar aqui. Meu amigo que não conhece essa história. O Atlético foi jogando direto lá em BH, inclusive contra o Palmeiras, na semifinal da Libertadores, com público, mas sem visitante. Eles jogavam com público, mas sem visitante. Sabe por quê? Eu vou explicar para vocês por quê. Porque o prefeito, eles alegavam, o prefeito de Belo Horizonte proibiu. Quem é o prefeito? O prefeito é o Calil, ex-presidente do Atlético Mineiro. Vão contar a história para outro. Estavam jogando lá sempre com público, o tempo inteiro com público, cheio de pênalti. Vem falar aqui que a CBF beneficiava o Flamengo? Cheio de pênalti toda hora lá, 300 pênaltis toda hora na área, tudo mentira. Isso aqui não é clubismo não, gente, eu estou contando fatos. Ou eu estou mentindo, não teve uma cacetada de pênaltis ali. Ou eu estou mentindo aqui. O Atlético não estava jogando lá com público sem torcedor visitante porque o prefeito, eles alegavam, mas nós não temos governo sobre as decisões da prefeitura. Peraí, nenhuma criança, nem um velhinho de 90 anos de idade, puro, um velhinho ali, pleno de inocência, vai acreditar. Uma criança de 1 ano, se conta isso para uma criança de 1 ano, meus amigos, a criança de 1 ano vai dar gargalhada numa história dessa. O prefeito de BH é o Calil, ex-presidente do Atlético, atleticano doente. É óbvio que ele proibiu por isso. Mas enfim, mentira também. Aí, como se não bastasse, ele vem aqui e diz o seguinte: respeitamos a decisão da CBF, mas nos sentimos extremamente prejudicados e injustiçados. Mas, meu Deus do céu, torcedor do Atlético, você não fica irritado com isso, cara? Não é possível que você não fique irritado com isso, prejudicado e injustiçado. Um jogo que ainda vai ser realizado em condições iguais para todo mundo. Caramba, ele quer mudar o fato histórico. Então quer dizer que o Mineiro, isso mesmo que ele está falando aí, é Doriana, é Cleibon, Mineiro derrete, é isso dentro de campo, e o Carioca não. Peraí, meu amigo. Aí ficamos também extremamente preocupados com decisões tomadas por pressão do Flamengo. Que pressão do Flamengo? Tinha um jogo. O Flamengo estava querendo se antecipar, como se antecipou, para poder prover a logística da equipe de excelência, para que a equipe, na verdade, tivesse a maior comodidade possível. Assim como os torcedores também, por exemplo, até agora não conseguiram comprar ingresso. E essa demora refere-se a quem? Ao Clube Atlético Mineiro. O próprio Clube Atlético Mineiro, quando estava negando várias praças em discussão, acaba por prejudicar a ida do torcedor do clube para lá. Porque, olha só, nós tivemos aqui no Rio de Janeiro que pagar passagens caríssimas para Cuiabá. Sabe por quê? Porque esse negócio já podia ter sido definido há um mês e o Atlético ficou sentando em cima do problema, negando tudo. O Atlético Mineiro fez isso. Agora eles estão alegando ali que eles vão ter problemas logísticos para irem para lá. Não, vão pagar passagem cara, mesmo como eu paguei. Minha passagem foi R$2.000. É caro pra caramba. Por quê? Porque o Atlético Mineiro demorou. E eu não pude me antecipar porque eu não tinha informação privilegiada, né? Engraçado isso. Eu não ia saber onde era, só pude comprar na semana passada em cima da hora. Engraçado, curioso, demagogo, hipócrita isso. De verdade. Aí vamos lá. 5. Olha isso. Histórico de graves prejuízos. Mas é muito infantil. Mas é muito Nutella. Vossa Excelência sabe que... Vossa Senhoria, Vossa Excelência sabe que o tanto que o Galo já foi prejudicado pela arbitragem e também pela CBF nos anos 80 em benefício do Flamengo. Estão falando de um jogo. Aquela geração do Atlético, meus amigos, aquela geração do Atlético, Luizinho, Éder, Toninho Cerezo, João Leite,
Pô, só jogadores bons. Chicão, só jogadores bons. Não ganhou nada. Nada. Perderam tudo que disputaram, só ganharam o Campeonato Mineiro. Vão botar a culpa no Flamengo porque aqueles jogadores sabiam que iam perder lá no Serra Dourada, e iam perder mesmo, porque o time do Flamengo era muito melhor do que o deles. Resolveram apelar para a violência. Cada hora um fazendo uma provocação, o Reinaldo entrando de carrinho por trás no Zico, todo mundo aí não pode expulsar ninguém. Eles foram prejudicados nada, geração perdedora. Uma geração de uma qualidade enorme, mas uma geração perdedora. E os outros anos? Vamos supor aqui que o Wright, que é tricolor doente, que nunca gostou do Flamengo, vamos lá, supor que ele tivesse prejudicado o Atlético. E em 80? Em 1979? Em 78? Em 77, quando eles perderam a decisão nos pênaltis para o São Paulo? Em 82? Em 83? Em 84? Cadê esse time? Esse time não ganhou nada. E os caras não entendem isso, rapaz. Eles acham, ficam a vida inteira. Uma criança atleticana nasce, lá no berçário, o pai vai lá e fala assim, Wright. A criança aprende primeiro a falar o nome do juiz, Wright, José Roberto Wright. O pai fica ali que nem um papagaio, José Roberto Wright. Aí a criança, ao invés de aprender a falar papai e mamãe, ela já aprende a falar Wright. É impressionante uma coisa dessa. Isso é o cúmulo do disparate da cara de pau. Pelo amor de Deus, torcedor atleticano, você não pode se submeter a uma coisa dessa, você tem que bradar ao contrário, porque isso aqui é de uma nutelagem fora do comum, me perdoando mais uma vez vocês aí pelo neologismo. Aí vamos lá, na decisão do Brasileiro de 80, por exemplo, a CBF inverteu o mando dos jogos finais e uma canetada, tirando o último jogo do Mineirão e levando para o Maracanã. Para citar um exemplo, esse cara não conhece história, ele não conhece história, ele não sabe história. Ele fica contando essas histórias aí, e vocês aí, meus amigos, acabam acreditando nessa história. Vocês aí, torcedores do Atlético, esse cara não sabe, o time do Flamengo era muito melhor do que o time do Atlético. Muito melhor. O Júnior que entregou a paçoca lá no primeiro jogo, o Flamengo estava bem melhor. Eu estava lá no Mineirão, eu era criança, eu estava no Mineirão, o Flamengo estava bem melhor no jogo lá. Ia ganhar lá e aqui, o Júnior entregou a paçoca ali. 1-0 no primeiro jogo. Eu estava lá, já contei essa história por várias vezes. Por fim, toma a liberdade de encaminhar logo abaixo o vídeo feito por um jornalista que mostra o tanto que já fomos prejudicados. Aí tem esse companheiro aqui, um jornalista que eu não sei quem é, não vou botar esse vídeo aqui, porque isso é ridículo. Essa nota vocês já conheciam, vocês sabem bem que isso foi apresentado semana passada. A CBF ganha contornos ainda maiores, porque o torcedor do Galo vai acreditando em tudo isso, mas não entende, por exemplo, os aspectos ridículos dessa nota aí, como por exemplo a história do calor, como por exemplo ali o infantil do presidente do Atlético batendo o pezinho ali, batendo o pezinho porque queria ficar no melhor hotel. Pelo amor de Deus. O outro jornalista lá de BH agora dizendo que o jogo tinha que ser lá em BH com a vantagem do empate, e que o Flamengo estava ali por força do regulamento. Caramba, então não tem o regulamento, tem o quê? Quero repetir para vocês, a Supercopa não vale para mim, o que vale é a rivalidade, e os dois times vão se enfrentar. Ora, se você for parar para pensar aí, é o Galo que é o favorito, não é? O companheiro que comprou o relógio agora fica repetindo o tempo inteiro que a Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro foram do Galo no ano passado. Então, eles têm um time bem melhor. Do final do ano para esse jogo tem o quê? 1 mês e 20 dias. Ora, então ele não pode, de forma alguma, falar sobre essas coisas todas, fazendo aí o torcedor, principalmente do Atlético, ser chamado de Doriana e de Cleibon no Brasil inteiro, porque derrete. Meu amigo, hoje à noite tem uma live. Porra, Doriana! Eu tenho amigos atleticanos, inclusive, que vão ao meu chat, mas o companheiro Sérgio Coelho, ele realmente, se você olhar para ele, você vai ver, né, que é aquele menino mimadinho que jogou bola de gude no tapete, não é? Aquele cara que entrava de bota na areia quando ele vinha aqui passear no Rio de Janeiro, ele entrava de bota na areia, sabe por quê? Porque senão o bicho ia comer o pezinho dele. Pelo amor de Deus, hoje à noite tem uma live aí, saudações rubro-negras, se inscreva no canal, deixa o seu like, viu? Grande abraço a vocês.